O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória do coração eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais uma festa ou uma memória do calendário universal da igreja, foi tirada depois do concílio, mas ainda é possível que nós celebremos na quinta-feira depois do Sagrado Coração de Jesus, a memória do coração eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu estou rezando a missa votiva da Santíssima Eucaristia, como eu tenho feito todas as quintas-feiras aqui na nossa catedral. Hoje nós geralmente usamos a homilia da quinta-feira ao meio-dia para irmos aprofundando no mistério da Santa Missa. Começamos na semana passada e vamos dar continuidade a este nosso momento catequético, formativo, sobre o valor e a importância da Santa Missa e também, claro, meditando cada uma das partes da missa, parte por parte, qual o seu significado. Nós vamos nos estender por algumas quintas-feiras, porque eu procuro não me alongar muito, né, por conta do horário, mas para nós termos então este material. Estou gravando, isso aí vai ser postado também, depois podemos compilar tudo isso. Semana passada nós fizemos uma introdução sobre o valor da Santa Missa. Falávamos que a missa é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e falávamos que a missa tem um valor infinito, porque é a oferenda do próprio Jesus. Jesus é o sacerdote, Jesus é a vítima e Jesus é Deus a quem se oferece o sacrifício. Para nós entendermos uma coisinha espiritual, São Paulo nos diz uma coisa, né? Não é contra a carne e o sangue que lutamos, mas contra as forças espirituais. Vocês podem reparar que quando nós começamos a falar das coisas mais importantes, o barulho, ele aumenta. Isso não é natural, viu? Isso não é normal. Enfim, hoje eu vou continuar um pouquinho daquela introdução, vou falar bem rapidinho e depois nós já entramos um pouquinho nas partes mais concretas e práticas da missa. Primeira coisa, e aqui é um ensinamento católico que infelizmente tem sido muito esquecido e tem sido meio que substituído por outras falas, por outras doutrinas. Quem celebra a Santa Missa? Antes de eu começar a falar sobre isso, queridos, entendam bem uma coisa: ninguém é chamado por mérito, é por misericórdia, tá? Ninguém é chamado por mérito, é misericórdia de Deus, né? Mas quem celebra a Santa Missa?
Quem celebra a Santa Missa são os sacerdotes validamente ordenados pela Igreja. Nos anos 80, ali no auge da teologia da libertação, difundiu-se uma ideia pela Igreja de que quem celebra a missa é a comunidade. Que a missa, ela não é o sacrifício de Jesus. A missa é uma ceia fraterna. Então, onde os católicos, os cristãos se reúnem e celebram uma ceia fraterna, ali está a Eucaristia. Isso São João Paulo II foi categórico quando ele refutou essa ideia e acabou com esse tipo de heresia dentro da igreja, né? Quem celebra a missa? É o sacerdote, né? É o padre a quem foi dada a missão e a capacidade de celebrar a Santa Missa. Nós poderíamos pegar todos os habitantes da face da terra, todos os habitantes da face da terra, que não sejam padres, e todos eles ao mesmo tempo rezassem em cima da hóstia consagrada para ela se tornar o corpo de Cristo. Não aconteceria nada. Mas se um sacerdote validamente ordenado pegar a hóstia e falar a fórmula da consagração, se torna o corpo de Cristo, né? Por que isso? Justamente para nós entendermos que difundiu essa ideia, né? Não, todos nós celebramos, o padre somente preside. Não. Já aconteceu e acontece muitas vezes, e na pandemia nós vimos, e isso foi interessante, o padre rezar a missa sozinho. Eu rezo a missa muitas vezes sozinho, né? Agora não, porque na catedral tem missa todo dia, 2 missas por dia, mas na paróquia, por exemplo, várias vezes eu rezava a missa sozinho. É missa do mesmo jeito. É a missa do mesmo jeito. A missa é o sacrifício de Jesus que o padre oferece pela santificação do mundo e principalmente, em primeiríssimo lugar, para a glória de Deus. Então quem reza a missa é o padre, né? Quem realiza o milagre é o sacerdote. Mais para frente nós vamos entender um pouquinho essa relação entre o padre e Jesus. Então, como eu dizia, quem é o sacerdote principal da missa? É Jesus. E quem sou eu, Padre Carlos? Ministro, instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que através de mim Ele realize e atualize o sacrifício uma vez oferecido na cruz. Então o sacerdote é ministro de Cristo. Por que que o padre se reveste dos paramentos? Para que o padre desapareça. E quem apareça é o Cristo. Quem deve resplandecer é o Cristo. Eu tenho tentado aqui um pouquinho, por exemplo, com relação ao comentário inicial. Depois nós vamos entrar um pouco nessa parte também. Mas o comentário inicial. Não tem que falar o nome do padre no começo da missa. O padre tem que sumir. O apóstolo que diz que ele cresça e que eu diminua. O último dos profetas, São João Batista, disse que ele cresça e eu diminua. O padre se reveste dos paramentos para se revestir de Jesus. Às vezes eu tenho brincado assim ultimamente, né? Para a gente levar num tom mais leve. Mas às vezes parece que é um apresentador de programa que está entrando. Agora vamos ficar em pé para receber o padre fulano de tal. Não, que padre fulano? O padre fulano tem que desaparecer. Padre fulano, padre Beltrano. Não, é Jesus. E nós não ficamos em pé para receber o padre. Nós ficamos em pé para louvar a Deus e para começar a Santa Missa. Não é o padre o artista principal, né? Parece que é o dono do programa que chegou, agora todos em pé. Não, é o Cristo, é Jesus, né? Então essa é a primeira parte. Depois, e aqui é muito importante, onde se celebra a missa? A missa se celebra no altar. Quando nós chegamos na igreja, nós temos a capela do Santíssimo, onde está nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, presente na Eucaristia. E temos o altar. Lá no Santíssimo, diante do Santíssimo, nós dobramos o joelho, porque Jesus está lá presente. Dobramos o joelho, fazemos genuflexão, tocamos o joelho no chão. Aqueles que podem, claro. E aqui, diante do altar, nós fazemos uma reverência profunda, abaixamos a cabeça na frente do altar. Quando nós entramos ou quando nós saímos, é para o altar que nós reverenciamos. Quando eu cheguei, tinha ministro que vinha aqui do lado fazer uma reverência para Santana, para a cruz, para a parede, sabe Deus para quem? Não, é para o altar. O centro da liturgia é o altar. O altar é tão importante
o altar é tão importante que o mesmo óleo que passa na mão do padre para que eu possa consagrar a Eucaristia, que é o óleo do crisma, o mesmo óleo que é passado na minha mão é passado sobre o altar para consagrar o altar. O altar é Cristo. Por isso o padre beija o altar quando ele chega. Eu beijo o altar porque o altar é Cristo. Por isso no altar não se coloca qualquer coisa. Eu acho que eu vou passar a minha vida inteira com essa luta. No altar não se põe qualquer coisa. O que é que põe no altar? As coisas para a missa. Os castiçais, a cruz, o cálice, a galheta com vinho e água, a âmbula, o lavabo. As coisas usadas para o sacrifício da missa. Só. Altar não é lugar de colocar folheto, não é lugar de colocar papel, não é lugar de colocar copo de água, não é lugar de colocar álcool em gel, não é lugar de colocar nada disso. Isso é profanação. Isso é profanação do sagrado. Essa mesinha aqui eu posso pôr qualquer coisa em cima dela, não é pecado, não está errado. O altar não é uma mesinha. O altar é a cruz, onde se renova o sacrifício de nosso Senhor, onde Ele se faz presente. O altar é o centro de tudo. O Cristo está presente no sacrário por causa do altar. Olha que lindo. Olha que lindo. O altar é Cristo. Por isso quando nós entramos em procissão, nós vamos em direção ao altar. Tem um salmo que diz: subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Na missa antiga o padre rezava este salmo quando chegava ao pé do altar. Antes de subir ao altar para celebrar, ele rezava um salmo, se preparando. Então, toda a reverência para o lugar sagrado. Este lugar que nós estamos aqui se chama presbitério. Por que o presbitério? Porque é o lugar do presbítero. É o lugar do presbítero. Aqui é o lugar onde, e principalmente na catedral, onde os padres se reúnem na presidência do bispo para presidir o povo de Deus. Então aqui não é lugar também para qualquer coisa, para qualquer um ficar subindo, pisando. É o presbitério. Nós estamos num lugar sagrado. É tão bonito quando nós entramos na igreja, é tão gostoso quando nós entramos na igreja. Nós não temos a sensação de que é um lugar diferente? Nem parece que nós estamos no centro de Mogi, não é verdade? Parece que nós entramos num outro mundo. Por quê? Porque é o lugar sagrado. Aqui é o lugar onde o sacrifício de Cristo se renova. Pois bem, então o altar, o sacerdote e o Cristo são o mesmo. Cristo é o sacerdote, Cristo é a vítima e Cristo é o altar. É Jesus quem preside a missa, é Jesus quem reza a missa, é Ele quem age por meio do sacerdote. Por isso quando o padre, então, como eu dizia, quando o padre entra na igreja, entra e sobe no presbitério, a primeira coisa que ele faz é beijar o altar. Por que o padre beija o altar? O padre beija o altar porque, como eu disse, o altar é Cristo. E do mesmo jeito que Judas traiu Jesus com um beijo, o sacerdote, em nome da igreja, beija o seu esposo num beijo de consolo. Um beijo de consolo. Antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, o sacerdote beijava o altar várias vezes durante a missa. Agora se reduziu a 2 beijos. Um quando ele chega e o outro quando ele vai sair do altar. Mas é justamente para que possa o sacerdote consolar o coração de Cristo tão sofrido com as indiferenças, com as injúrias, com as profanações e com a falta de amor para com o nosso Senhor. Então o sacerdote beija o altar em nome da igreja para consolar o Cristo que foi traído também com um beijo. E quem, como eu dizia, que se quem celebra a missa é o padre, aqui é muito importante para nós também. Quem acolhe as pessoas na missa também é o padre. Quando o padre reza: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É o padre acolhendo as pessoas para a missa. Não é no comentário inicial que nós acolhemos as pessoas. Tem gente que chega aqui: bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria receber você aqui na nossa paróquia. BBB, bababá, bababá.
Não. Comentário inicial não é para acolher as pessoas. Comentário inicial é para ler as intenções da missa e ponto. Quem acolhe as pessoas nas palavras da Bíblia, porque essas palavras são da Sagrada Escritura, é o padre. A graça de nosso Senhor, graça e paz da parte de Deus, a vós, nosso irmão, todas tiradas das cartas de São Paulo. Isso é muito importante. Depois o padre reza o oremos. O padre convida vocês a rezarem. Oremos. Ou poderemos dizer, rezemos. Tem gente que está olhando para o teto, está olhando. Não, é para a gente rezar. Colocar as intenções, colocar o seu coração, colocar o que você veio pedir. Oremos, rezemos. Alguns segundinhos de oração. E aí o padre reza a oração da coleta, aquela primeira oração da missa, onde o padre coleta todas as intenções e apresenta a Deus. Então esses são os primeiros significados da Santa Missa. Que nós possamos a cada quinta-feira ir aprofundando um pouquinho mais, para nós irmos conhecendo melhor aquilo que nós rezamos, para que rezemos cada vez melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.